Olá, moçadinha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos juntos trabalhar língua portuguesa. Agora o nosso capítulo mudou, estamos no capítulo 3 e vamos trabalhar textos instrucionais. Mas antes vamos retomar a nossa tarefa de casa na ficha de atividades lá na página 9. Escreva um adjetivo para cada letra do nome de um familiar. Veja o exemplo e faça igual. Dica: escolha adjetivos que tenham a ver com a pessoa. Quem sabe isso, não vira um cartão para alguém que você goste. Isso aqui nada mais é, pessoal, que a forma que a gente faz um acróstico. A gente escreveu o nome da pessoa na vertical e usou a letra do nome da pessoa para escrever uma outra palavra. Então, por exemplo, aqui nós temos o nome da Maria. O M da Maria, porque ela é maravilhosa. O A da Maria, porque ela é uma pessoa atenta. O R é uma pessoa radiante. O I, inteligente. E o A, agradável. E aí, quais foram as ideias que você usou? Para quem você escreveu o seu cartão, fez o seu acróstico? Quais adjetivos que você colocou para essa pessoa? Vamos agora para a página 10, né? Tem bastante espaço, pode ter escolhido mais que uma pessoa para fazer. 2. Crie adjetivos para os substantivos a seguir. Nós já fizemos uma atividade bem parecida com essa. Então, olha lá. Para a palavra carinho, carinhoso. Capricho ficou caprichoso. Então, olha lá. Não tem o 2, caprichoso. Caprichoso. Para habilidade ficou habilidoso. Habilidoso. Para a palavra apetite, apetitoso. Apetitoso. Para horror, virou horroroso. Horroroso. Para a palavra gosto, gostoso. Gostoso. Para a palavra orgulho, orgulhoso. Orgulhoso. A palavra amor, amoroso. Amoroso. Escândalo, escandaloso. Escandaloso. E por último, espinho, um caminho é espinhoso, por exemplo. Olha lá. São ideias de adjetivos, inclusive, que você pode usar lá no conto que você também teve que criar. Lembra? Então, vamos agora para o nosso livro. Lembrando que você pode acessar o livro digital pelo celular, pelo computador, pelo tablet. Então, vamos lá. Vamos para outro capítulo, pessoal. Aqui. Agora é o capítulo 3. Opa. Aqui. Olha lá. O que será que essas pessoas estão fazendo aqui? Quem será que são essas pessoas? Pode ser aqui a mãe com 3 filhos? Pode ser. Pode ser uma professora com 3 crianças. Uma que parece ser um pouco mais velha, adolescente, talvez. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão cozinhando, preparando uma receita, se organizando, certo? Então, vamos ver lá o que eles estão fazendo. Vamos ver aqui no livro. Lá na página... Opa! Vocês vão abrir o livro de vocês. Textos de instrução. Quem que já ouviu falar nessa palavra? Página 38. Texto de instrução. Pensa lá no nome. Instrução, tá me instruindo.
está me dizendo, me explicando como eu vou fazer alguma coisa. Pode ser uma receita, pode ser uma receita sim. Então, olha lá, texto de instrução. Neste capítulo, você vai conhecer os gêneros receita e cardápio. Conhecerá também os verbos no imperativo, como estilo linguístico dos textos instrucionais. Além disso, aprenderá os adjetivos pátrios e suas terminações es e esa. Ao final do capítulo, serão produzidos um livro de receitas da turma e uma receita em áudio e vídeo. Então, olha lá. Me conta aí, vocês já prepararam receita com alguém da família? Já se juntaram com amigos e fizeram alguma receita juntos na escola? Como que foi esse dia? Foi legal? Você gostou de cozinhar? Gostou de preparar a receita? Achou que lendo a receita e preparando foi prático? Ensinou certinho como que faz? Lendo a receita? Então vamos lá. Receitas deliciosas. Observe o texto a seguir. Para que ela serve? Para que serve a gente pensando aqui uma receita? Está nos dizendo como prepara uma refeição, uma comida, alguma coisa. Ingredientes. Então, vamos lá. Cupcake colorido é o nome do que eu vou preparar. Ingredientes. 1,5 xícaras de chá de açúcar. 300 gramas, que é um pote pequeno, de manteiga ou margarina. 3 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. 1 xícara de chá de leite. 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Corantes em geral, amarelo, vermelho, azul, verde, chantilly pronto para decorar. Então, aqui são os ingredientes que eu vou usar para a minha receita. E embaixo está dizendo ali, modo de preparo. Como que eu vou fazer para preparar a minha receita? Agora que eu tenho todos os ingredientes preparados, separados, o que eu tenho que fazer com eles? Bata na batedeira em velocidade média o açúcar e a manteiga. 2. Com a massa cremosa, junte os ovos, a farinha de trigo e o leite e continue batendo. 3. Por último, adicione fermento. 4. Divida a massa pronta em 5 potes. Coloque um pouco de corante de cada cor em cada potinho e misture até ficar com a cor desejada. Com uma colher de chá, coloque um pouco de cada massa colorida nas formas, uma após a outra, intercalando as cores para formar um arco-íris, mas sem encher. 7. Leve ao forno pré-aquecido a 220 graus por aproximadamente 25 minutos. Depois de assados, deixe esfriar. 9. Prepare o chantilly de acordo com a embalagem. 10. Decore o cupcake a seu gosto e sirva. Então, ali eu li o passo a passo do que eu tenho que preparar, como que eu vou preparar, como que eu vou misturar cada ingrediente para fazer a receita de um cupcake. Aqui temos a imagem do que é, o nome da receita. O que mais tem ali de informações importantes para mim? Eu tenho ali a quantidade de cada ingrediente, isso é muito importante, né? Porque eu não posso sair colocando o que eu acho que tem que ser. Tem que ter uma quantidade específica para poder ser preparado e ficar como é para ser. Então, olha lá. Para entender o texto. Número 1. Você já conhecia essa receita culinária? O que ela nos ensina a fazer? Então, essa receita eu não conhecia, por exemplo. Se vocês conheciam, poderiam colocar que já conhece. Mas ali está perguntando o que ela nos ensina a fazer. Ela está nos ensinando a fazer nome da receita, cupcake colorido. Então, nós vamos escrever. Ó, no meu caso, eu vou colocar aqui. Não conhecia. Ponto. Está ensinando a fazer cupcake
colorido, certo? Número 2. Você percebeu que a receita é dividida em grandes partes? Quantas e quais partes são essas? Então, nesse caso do cupcake, ela foi dividida em duas partes. A parte dos ingredientes e a parte do modo de preparo, certo? Então, primeiro, todos os ingredientes que vai e a quantidade. Depois, o preparo. Como que eu vou preparar cada ingrediente para poder fazer a minha receita? Então, aqui ela está dividida, dividida em duas partes. Ingredientes e a parte 2, o modo de preparo. Ó, aqui como é livro de língua portuguesa, a gente vai mudar lá e não vai deixar tá? Vamos escrever parte 1, tá? Então, parte 1, os ingredientes e a parte 2, o modo de preparo. 3. O que poderia acontecer se o modo de fazer viesse antes dos ingredientes? Olha lá, se eu lisse lá, por exemplo, que diz assim, bata na batedeira em velocidade média o açúcar e a manteiga. Lá o número 1 diz isso. Se eu não sei a quantidade dos ingredientes, está dizendo para eu bater o açúcar e a manteiga, vou lá, viro o pote inteiro de açúcar, 1 quilo, pego de manteiga todo, eu sei a quantidade? Não ia dar certo a receita, porque eu preciso preparar de acordo com a quantidade que vai cada ingrediente. Então, o que poderia acontecer? A receita não daria certo, porque eu preciso saber a quantidade de cada ingrediente, certo? Número 4. Agora, observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Letra A. Organize as ilustrações numerando-as de acordo com a sequência da receita. Então, olha lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer de acordo com o que a gente viu lá? A gente vai primeiro bater aqui os ingredientes, certo? Então, vamos ver aqui. Eu vou fazer o número aqui com o meu lápis. Então, a primeira aqui, vou bater os ingredientes. Depois, o número 2. O que eu vou fazer? Vou pôr cada um em um potinho. Lembra? Pôr em um potinho. Depois que eu coloquei cada um em um potinho, eu coloquei o corante. Olha lá, o número 3 está aqui em cima, ó. Depois que eu coloquei o corante, eu vou pegar uma colher e vou misturar colocando na forminha. Depois que eu sair da forminha, eu vou colocar para assar. Então, o número 5 tá assando. Depois que ficou pronto, eu deixei esfriar, eu coloquei o que em cima? O chantilly e decorei. Então, aqui é o número 6. B. O que aconteceria se os passos não fossem seguidos na ordem correta da receita? O que pode acontecer se eu vou lá colocar primeiro o chantilly e depois eu coloco para cozinhar? Não vai dar certo, vai estragar a minha receita não vai sair como é para ser, né? Às vezes pode até estragar mesmo, não apodrecer, daí ficar com gosto ruim, ficar dura. Se eu só colocar de qualquer jeito, não vai ficar como é o passo a passo, né? Então, se eu não colocar na ordem correta, a minha receita não vai ficar, por exemplo, neste caso aqui, não vai ser um cupcake colorido, né? Pode ser um cupcake só branco, ou vai ficar um cupcake só de uma cor, não vou respeitar e não vai ficar como tem que ser. Então, o que pode acontecer aqui é isso. Cupcake não ficaria colorido, poderia estragar a receita, certo? Entre tantas outras coisas que poderiam acontecer. 5. A lista de ingredientes apresenta
Não só estes, mas também quantidades a serem utilizadas no preparo. Reveja a seguir: 300 gramas de manteiga, 1,5 xícaras de chá de açúcar. Considere que você está na cozinha e se depara com esses ingredientes. Como fará para colocar a quantidade certa? Então, eu estou lá com o pote de leite e a manteiga. Para eu saber exatamente 300 gramas de manteiga, o que eu vou fazer? Eu tenho que usar que instrumento para poder saber a medida? Ótimo, a balança. Isso aí, nós vamos pegar e vamos colocando na balança até pesar 300 gramas. Mas se eu pegar um potinho lá que eu comprei, tá fechado, e no potinho da manteiga diz 300 gramas, posso pegar ele inteiro sem pesar, prof? Pode, porque ali você já sabe a quantidade que vem. E o leite? 1,5 xícaras de... Opa, leite não, falei errado, é o açúcar. 1,5 xícaras de chá de açúcar. Para eu saber se naquele lugar ali, naquele espaço, tem exatamente 1,5 xícara, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 1 xícara, encher de açúcar, vou colocar no potinho da receita. Metade da xícara de açúcar, metade da xícara eu vou encher de açúcar e vou colocar no pote. Assim eu sei que eu usei 1,5 xícara, está medido, eu preciso medir. Então, o gramas aqui ó, é uma unidade de medida da manteiga no caso. E a xícara aqui também é a unidade de medida da xícara do açúcar nessa situação. Aqui eu usei a xícara para medir a quantidade de açúcar que eu preciso. E aqui eu estou usando o grama para poder medir a quantidade da manteiga. 6. Observe esta indicação e responda oralmente as questões. Então, você vai responder aí bem alto, tá bom? 1 colher de sobremesa de fermento em pó. Olha lá. E agora, qual dessas colheres eu uso como medida? Olha lá, tem essas 3 colheres. Ele quer uma de sobremesa. Lembrei, a menor é 1 colher de chá. A média é 1 colher de sobremesa e a maior é 1 colher de sopa. Então, qual dessas colheres você usaria? A menor, a média ou a maior? A média, isso mesmo, porque como aqui ele falou pra gente, a média é considerada a colher de sobremesa. A menor a gente considera a colher de chá e a maior a colher de sopa. Você acha que é importante seguir essas medidas? Se eu não seguir a medida, o que vai acontecer com o meu cupcake? Não vai dar certo também. O que aconteceria se colocássemos os ingredientes na quantidade que desejamos e não no que está solicitado na receita? Também não vai dar certo. Vai ficar muito doce, ele pode ficar muito duro se eu colocar muita farinha. Se eu colocar muito fermento, ele pode crescer demais e aí depois ele vai murchar. Se eu não colocar fermento nenhum, ele não vai nem crescer. Se eu não colocar nenhum corante, não vai ficar colorido. E assim por diante, a nossa receita não vai dar certo. Então, vamos ver ali o que é uma receita culinária, esse gênero, receita culinária. Então, receita culinária é um gênero textual que pertence ao grupo dos textos instrucionais. Instrucional que está me instruindo, está me dizendo como eu faço algo. Porque apresenta instruções sobre como fazer algo. Nesse caso, cupcakes coloridos. É comum que esse gênero apresente 2 partes básicas, ingredientes e modo de fazer. Além disso, os verbos indicam as ações numa sequência ordenada. Então, bata na batedeira, cozinhe no forno a 180 graus e assim por diante. Então, esse é o tipo do verbo, está ordenando o que é que eu tenho que fazer. Vamos assistir juntos agora um trechinho aqui, ó, deste vídeo de uma receita culinária. Vamos ver lá. Oi, gente! A receita de hoje, além de deliciosa, é linda de se ver. E a primeira dica para acertar é essa. É feita no palito. Vamos fazer vários experimentos. É o famoso Cake Pop. Episódio de hoje, com vocês, Cake Pop. Vamos ver os ingredientes?
Vamos usar um tabuleiro de bolo branco, 2 xícaras de doce de leite cremoso, 300 gramas de chocolate ao leite picado, confeitos a gosto. Esmigalhe o bolo inteiro, junte o doce de leite e misture até virar uma massa. Faça bolinhas e reserve. Derreta o chocolate em banho-maria. Molhe a ponta do palitinho de pirulito no chocolate e enfie nas bolinhas. Coloque no congelador por 10 minutos. Retire os pirulitos do congelador, passe no chocolate derretido e depois nos confeitos. Ponha para secar espetados em isopor. Viram que legal? Aí é uma receita. Tem lá os ingredientes que a gente vai usar, a quantidade de cada ingrediente e o modo de preparo. Aproveita aí esses dias que estão em casa e prepara esse lanche para vocês à tarde. Olha que ideia bacana. É só seguir o passo a passo aí do vídeo. Então, olha lá, o formato das receitas. Mas antes de nós darmos continuidade, esse é o formato das receitas, vai ser na próxima aula. Vocês vão ter de tarefa de casa para fazer as fichas das páginas 17 e 18 lá do livro, da ficha de atividade, certo? Vou abrir aqui para vocês. 17 e 18. Então, são essas duas aqui. A 17 e a 18. Também está falando sobre o gênero instrucional, sobre uma receita. Quem sabe ali já tem mais uma receita para vocês prepararem também. Beleza, galerinha? Vejo vocês na próxima aula. Beijo, tchau!